Olá, como vai você? Muito bom poder estar aqui de volta, conversando com vocês, refletindo, trazendo uma reflexão. E desta vez, a reflexão é com relação à nossa mente. Sua mente, ela pode realmente ser o seu pior inimigo. E hoje nós iremos nos aprofundar de que maneira esta mente pode ser o seu pior inimigo. Se neste momento você está permitindo isso, se neste momento a sua vida, a sua mente está aprisionada, então hoje, durante alguns minutos, nós estaremos juntinhos, eu e você, para nós vermos, para nós refletirmos à margem da palavra de Deus sobre a nossa mente, sobre o poder da nossa mente. Amém? Então, daqui a pouquinho, após a nossa vinheta, eu estou de volta. Aguarde aí. Sua mente pode ser o seu pior inimigo, mas também pode ser o melhor amigo. Vamos pensar? Vamos começar então a ver neste momento. Como assim? Como assim, Cláudia? A minha mente pode ser o meu pior inimigo. Olha só, infelizmente, nós vivemos em um cenário onde muitas coisas negativas têm acontecido. Em todas as áreas têm acontecido coisas que pode começar a perturbar a nossa mente ao ponto da parte negativa e cada vez mais avançando dentro de nós, dentro da nossa mente, dentro dessa nossa estrutura mental, que são os nossos pensamentos. Nossos pensamentos, eles podem avolumar-se de tal maneira que a parte positiva, ela se esconde, ela fica quietinha, sendo dominada justamente por esta maior parte, que são estes pensamentos negativos. Meu amigo, minha amiga, se hoje você está passando ou vivenciando esta situação, está na hora de nós acordarmos para a realidade. Porque mesmo esta realidade sendo difícil, mesmo diante de um mundo, diante de um sistema que está abalando as nossas estruturas mentais, nós vamos precisar manter a nossa mente em um caminho que nos direcione às coisas positivas, a tudo aquilo que vem do alto para nós. Nós vamos precisar olhar e dizer, bom, ou eu enfrento, ou eu domino esse lado negativo, ou estarei totalmente dominado e a minha vida irá haver um impedimento para que eu continue avançando, para que eu continue sonhando, planejando, projetando. Então, como Deus não quer isso para nós, como Ele quer que de fato a nossa mente esteja trabalhando ao nosso favor, eu convido você para primeiro nós lermos em Romanos, que eu amo mesmo este versículo aqui do capítulo 12 de Romanos. No versículo 2, observe, não se amoldem, olhem, não se amoldem
ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, dos seus pensamentos, para que sejam capazes de experimentar, olha, experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meu querido, minha querida, olha como Deus nos ama. Como Deus nos ama, desculpem. Ele disse: não se amoldem ao padrão deste mundo. O padrão deste mundo, ele realmente, o que ele tem produzido, o que ele tem trazido, o que ele tem apresentado, são situações que têm interferido, inclusive, em nossa cultura, que têm interferido, inclusive, em nós, como cristãos, quando começamos a duvidar ou quando começamos a esfriar e a não mais acreditar ou fortalecer a nossa fé na esperança que se chama Jesus. Não se amoldem. Quantos cristãos, infelizmente, estão permitindo ser moldado, ter a sua mente moldada segundo ideologias que não vêm do nosso Deus, ideias contrárias à palavra de Deus. Quantos cristãos estão permitindo, quantas vezes nós, diante de problemas, estamos permitindo que a nossa mente, que a nossa cabeça fique cabisbaixa, sabe? Cabisbaixo, olhando e dizendo assim: realmente eu não tenho nenhuma escapatória. Eu estou perdido, eu estou perdida. Meu Deus do céu, eu nunca pensei que eu não pudesse, eu não consigo nada, eu não consigo, eu não vou conseguir. Outras vezes é nos dado oportunidades e diante do medo, porque a mente, ela produz este medo, diante do medo nós nos recusamos e aí nós recuamos. Dizemos não, eu não sou capaz, eu não posso, eu não irei. Escolha outra pessoa, eu não tenho condição para isso. Bom, a nossa mente pode realmente, neste momento, ser o nosso pior inimigo. Ele está apresentando a você, ele está apresentando a nós um monstro. Sim, um monstro. Algo que é bem maior, algo que está nos dominando, criando fortalezas mentais, aprisionando a nossa mente, aprisiona a nossa mente e nós paramos então de pensar como o nosso Deus é poderoso. Nossa mente pode neste momento, a sua mente pode neste momento estar cativa, não a Cristo, mas aos padrões deste mundo. Então, meu amigo, minha querida, meu querido, comece então a reconhecer. Comece então a identificar aonde você está permitindo que a mágoa, que a falta de perdão, que as angústias aterrorize você
mentalmente. Aterrorize os seus pensamentos. Quando Moisés, por exemplo, vamos lá, vamos lembrar de Moisés. Quando Deus apareceu para Moisés, naquele arbusto ali ardente, e quando Deus disse que ele seria o libertador, que ele iria libertar o povo dele, Moisés olhou e disse que tinha a boca pesada. Naquele momento, olha só, olha como estava, como Moisés se sentiu incapaz, como ele se sentiu impotente. Verbalizou: a minha boca é pesada, eu não posso. É como se dissesse: escolha outra pessoa, eu não sou capaz disso. Mas se o nosso Deus nos escolheu, é porque Ele está vendo em nós algo que nós não estamos conseguindo enxergar. Ele está vendo o nosso potencial, Ele está vendo dentro de nós o nosso interior, Ele está vendo todas as nossas habilidades, Ele está vendo a nossa busca para cada dia o conhecê-lo mais e ter intimidade com Ele. Moisés verbalizou, mas quando Deus continuou afirmando e mostrando a ele que era ele e que ele estaria com ele. Quando Deus mostrou tudo isso, a mente de Moisés começou então a mudar. O pensamento dele passou a mudar. E ele fez exatamente como Deus mandou. Ele não permitiu que aquele pensamento, que aquele medo, que aquela baixa autoestima, porque a partir do momento que ele disse: a minha boca é pesada, eu tenho uma boca pesada, algum problema ele poderia ter na dicção dele. Mas Deus mostrou que era ele. E aí, Moisés poderia muito bem ter dito: Deus, olha, eu não vou, eu estou com medo disso. Não. Ele não permitiu. Ele ouviu quando Deus disse, quando Deus mostrou que estaria com ele, deu todas as provas que estaria com ele. E Moisés usou a mente dele, não contra ele, mas a favor dele. Então, nós podemos ter a nossa mente, ela pode sim, de fato, ser a nossa inimiga, mas ela pode ser a nossa amiga, a nossa maior amiga. Vai depender de como você está permitindo que os seus pensamentos pensem acerca de você. Ou você vai usar a sua mente, olhar e deixar que ela ilumine e seja iluminada pelo poder de Deus, ou você vai permitir um sabotamento, que ela seja sabotada e você tenha toda a sua vida, toda a sua carreira, toda a sua história. Bom, eu lembro aí de outros também. Eu estou falando ainda nesta parte. Não se amolde ao padrão deste mundo. Não se amolde ao padrão deste mundo. Moisés, ele estava ali pastoreando ovelhas. Eu sou um pastor, né? Eu estou aqui pastoreando, fazendo o meu trabalho, né? Ele precisava fazer aquilo tudo ali, tudo que aconteceu na vida de Moisés teve um propósito. Teve um propósito. Mas Deus conhecia ele interiormente. Interiormente, sabia da capacidade dele, sabia e o conhecia muito bem. E ele despertou Moisés naquele momento. Porque houve uma preparação. Houve uma preparação enquanto ele estava lá no Egito,
durante 40 anos e houve uma preparação quando ele estava também durante 40 anos, quando ele fugiu do Egito e ficou ali. E ali ele foi ensinado pelo seu sogro, ali ele casou-se, ali ele começou a ter uma nova experiência, ele começou a ter novos aprendizados. Aprendizado aqui, que foi fundamental, ele aprendeu diversos idiomas, ele era um homem culto. Ele foi aqui no palácio criado como um príncipe, tinha os melhores tutores, sim, ali no Egito. O Egito, onde ele aprendeu a ciência e depois ele foi aprender sobre o Deus dele. Amém? O Deus dele, o Deus do povo dele. E Deus o escolheu como libertador. Lembro-me que quando Moisés morreu, você lembra? Josué assumiu. Mas Josué, ele olhou e ele admirava e obedecia e estava ali sempre sob o comando de Moisés. E aquilo ali, imagine você como deve ter assustado ele, assustado a Josué, ao ponto de Deus olhar para ele e dizer: ser forte e corajoso, e prometer que estaria com ele. Josué, ele poderia, sim, ele poderia permitir que a mente dele olhasse assim: nossa, o que eu vou fazer? Olha, substituir logo quem? Moisés? Moisés, tão amado por aquele povo, milhões, milhares. Mas ele olhou, ele poderia naquele momento, a mente dele, aprisioná-lo negativamente e dizer: você não vai ser capaz de fazer a mesma coisa ou de dar continuidade ao trabalho de Moisés. Mas ele não permitiu isso. Mais uma vez, ele acreditou. Mais uma vez, nós estamos diante de um personagem que mostrou para nós que nós somos capazes. Que nós somos capazes de dominar os nossos pensamentos que querem aprisionar. Que nós somos capazes de derrubar fortalezas mentais. Josué se tornou um grande líder, ser forte e corajoso. E Deus o prometeu que estaria com ele. E assim ele fez. Linda é a história de Josué. Lindo é ver que a mente dele ficou cativa sim, permaneceu cativa sim, mas ao Todo-Poderoso Deus. Amém? Então, observe o comportamento, a atitude deles. E o outro, que lembrei-me agora e não posso deixar, são tantos, mas eu não vou citar os outros. Vamos lá para Davi. Davi, aquele jovem pastor de ovelhas, que ali ia levar sempre o alimento para os irmãos dele, né? Ia levar. Na hora, o pai, a mãe chamava, mandava ele ir e ele ia. E Davi, um jovem de apenas 16, 17 anos, quando ele chegou lá, que ele ouviu aquele zum, zum, zum todo, que ele ouviu que os soldados, que os guerreiros estavam amedrontados. Ele ficou observando, eu fico visualizando, sabe, a Davi. Ele observou tudo aquilo e viu que não tinha nenhum guerreiro ali que se apresentasse para lutar contra Golias.
ouviu que Golias estava dizendo do Deus e zombando do Deus, zombando de Deus, zombando do povo de Deus. E Davi, ele se apresentou e disse assim: quem é esse? Quem é esse? Vamos lá, quem é esse? Quem é esse que está aí zombando aí do meu Deus? Quem é esse que ousa zombar? Quem é esse que ousa falar do meu Deus, do nosso Deus, do Deus do meu povo? Quem é esse? E ele foi, se apresentou, foi zombado, mas ele disse: eu vou. Ele olhou para o gigante, ele deve ter olhado muito rapidamente, mas ele não permitiu. Diferente dos guerreiros, Davi não era um guerreiro ainda. Não, ele era um pastor de ovelha e fazia o papel, ó, sabe, de fast food aí, levando o alimento para os irmãos dele. Os irmãos dele guerreavam. Então, aqueles guerreiros permitiram que a mente deles fosse dominada pelo medo. Mas Davi não. Davi não. Davi, ele não permitiu que a mente dele o dominasse. Ele se apresentou. Ele foi ousado, corajoso, se apresentou. E quando quiser botar aquele monte os escudos, tudo isso, olha, eu não preciso de nada disso, não. Eu vou no nome e em nome do meu Deus. E assim ele foi. E nós sabemos da história de Davi. O que eu quero mostrar para você aí, o que você foque neste momento, é na forma que estas pessoas, que estes homens, eles poderiam escolher. A mente deles poderiam escolher. Moisés poderia ter escolhido se recolher e dizer: não, eu não posso. A minha boca, eu não tenho uma boa dicção, eu não consigo falar bem, eu não tenho uma boa comunicação, eu não consigo. Ele poderia. Josué, ele poderia ter olhado também e ter dito: não, como eu substituí logo quem? Moisés. Que isso? Mas ele também não permitiu que os pensamentos dele o dominassem, mas sim, ele ouviu, ele preferiu, ele escolheu ouvir a voz do Deus Todo-Poderoso. Confiar. E deixar que a sua mente, de uma forma positiva, que os seus pensamentos em Deus o dominassem. Amém? A mesma coisa foi Davi. Davi, ele olhou, ele poderia muito bem, ele era um jovem, tinha nada a ver ali. Mas Davi, ele quando viu tudo aquilo, aquela situação, que menino, que rapaz ousado, isso assim, sabe, me deixa assim tão... Eu acho lindo, eu acho lindo a ousadia do ser humano, sabe? Quando ele se apresenta, mesmo diante de todos os obstáculos, diante de todas as dificuldades, ele ergue a cabeça, olha para o alto e diz: o meu Deus está comigo e eu vou. Ou seja, não permitiu que a mente fosse dominada. Mas a mente desses três, vou apresentar somente esses três. A mente desses três trabalhou de uma forma positiva e como amigos deles. Como amigos deles e não como inimigos. Como inimigos, eles ficariam e permaneceriam escravos, aprisionados. Mas o texto ele continua e diz assim, ó: mas transformem-se. Foi o que eles fizeram. Transformem-se pela renovação da sua mente. A nossa mente, ela pode ser transformada. Nós podemos escolher.
Nós podemos escolher ou permanecermos dominados por uma mente negativa que nos diz que nós somos incapazes, que diz o tempo todo que nós não chegaremos longe, que diz o tempo todo que nós não temos condições, que diz o tempo todo que nós somos, sabe, pessoas que não têm um futuro. Olha, para aí, tu não tem capacidade nenhuma. Mas nós podemos escolher. Ou nós vamos permitir que a nossa mente permaneça dessa forma, aprisionada, sendo a nossa inimiga, porque a partir do momento que ela diz tudo isso negativamente para nós, ela nos faz seres humanos e nos torna seres humanos fracos, incapazes. Então, olhe bem, transforme-se pela renovação da sua mente. A nossa mente, a minha mente, a sua mente, ela pode ser sim, ela pode ser transformada. Assim como eles olharam e preferiram ouvir a voz de Deus, nós também podemos olhar e dizer: eu vou e estou ouvindo a voz do meu Deus. Eu vou conseguir sim. Eu não sou isso que estão dizendo de mim. Eu não sou isso que a minha autoimagem diz ao meu respeito, que eu sou uma pessoa fraca, incapaz, impossibilitada. Não. Não. Mas nós poderemos sim. Nós poderemos olhar para esses homens. Nós poderemos olhar para aquelas pessoas que nos dão e são referência para nós, que apesar das circunstâncias, nós poderemos vencer. Nós poderemos sim manter uma mente, onde esta mente nos levará ao quê? A sermos capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Então, é justamente isso que eu desejo nesse momento para cada um de vocês. Para cada um que nesse momento está me ouvindo. Que vocês não escutem a minha voz, mas escutem sim a voz do Deus Altíssimo, a voz daquele que está dizendo para você que você e que ele sempre esteve ao lado dos seus filhos, dos seus servos, daqueles que escolheram o caminho e que escolheram fazer a vontade do Deus Altíssimo. Amém? Bom, eu quero finalizar com 2 Coríntios. Olha o nível de guerra. Sabe, irmãos, eu costumo sempre dizer que nós somos e lembrar que nós somos guerreiros. Nós somos guerreiros. Nós somos guerreiros. E nós precisamos ter isso em mente, que nós somos guerreiros, né? Aqui no livro de 2 Coríntios, vem comigo. 2 Coríntios, observa bem. 2 Coríntios, no capítulo 10, versículos 4 e 5, diz assim: as armas com as quais lutamos não são humanas. Percebeu? As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Está usando as armas que Deus deu a você? Capazes de destruir fortalezas? Vocês estão meditando na palavra? Vocês estão, sim, usando toda a armadura que Deus nos deu
para destruirmos estes pensamentos que querem nos aprisionar? Aí continua no versículo 15: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. É isso, irmãos. É isso. Guerreiras, guerreiros, levante a cabeça. Levante a cabeça. Os seus pensamentos não podem permanecer sendo o seu pior inimigo, ele tem que ser o seu amigo. E para isso, nós temos aqui um Deus que nos dá toda uma estrutura. Por que ele nos dá? Porque olha o nível da guerra. Nós vivemos em uma guerra espiritual, somos guerreiros e como guerreiros precisamos pensar como guerreiros, falar como guerreiros, viver como guerreiros, agir como guerreiros. É disso que nós precisamos. Povo de Deus, criança, adolescente, adulto, casais, todos nós precisamos lembrar que nós somos guerreiros e agir como guerreiros do Senhor. E aí, lembrar que nós podemos sim levar os nossos pensamentos cativos, mas cativos ao Senhor Jesus. Os meus pensamentos pertencem a Ele. Se Ele diz quem eu sou e o que sou capaz de fazer, eu acredito, eu creio, porque é o meu Deus, através da sua palavra, Ele está dizendo, Ele está me dando o poder e a autoridade para agir. Então, guerreiros, não permita que o inimigo derrote a sua mente. Não permite que o inimigo derrote a sua mente. Nós vivemos em uma batalha diária. O grande mal do povo de Deus é quando vencer uma batalha, eu venci uma batalha, aí ele relaxa. Nós não estamos aqui para relaxar. Nós vencemos uma batalha, agradecemos a Deus e permanecemos vigilantes, porque outras batalhas irão vir. Outras batalhas irão se levantar. Porque é assim que faz o inimigo, ele não sossega. Ele quer realmente destruir a nossa relação com Deus, a nossa esperança, a nossa fé, a nossa confiança, a coragem que nós temos em Deus. É isso que ele quer fazer. Então, se é para manter cativos, eu anotei aqui, então que você leve para um outro padrão. Se é para manter os nossos pensamentos cativos, que estes estejam e sejam cativos a Cristo, nós temos de fato de levar os nossos pensamentos para o padrão de Cristo. Amém? Porque Ele estará sempre conosco e não há dardos inflamados, setas malignas que nós, em Cristo, usando a autoridade de Cristo, não podemos vencer, não podemos nos desviar. Não há, porque é Ele que está guerreando por nós. É Ele que está em nossa mente dizendo: eu estou com você, ser forte e corajoso. Eu estou com você. Vamos, eu estou com você. Então se levante, mulheres de Deus. Se levante, homens de Deus, jovens de Deus, crianças de Deus. Se levantem agora mesmo. Pela autoridade do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, se levante firme e marche de cabeça erguida, olhando para os céus, sabendo que a nossa força vem do nosso Deus, do
Todo-Poderoso. Amém? E por aqui eu fico. Mas peço a vocês que aqueles que até o momento não se inscreveram, que podem se inscrever. Sim, pode se inscrever aí no canal, que vocês podem então, se assim vocês desejarem, curtir. Porque se vocês curtem, aí o engajamento é melhor, nós poderemos alcançar, e o objetivo justamente é alcançar, é evangelizar, é salvar vidas. Este é o objetivo do Liberte-se Podcast. Então, vamos então compartilhar com outros, para que outros possam saber deste Deus, possam saber que a mente deles pode ser liberta, pode ser sim usada, transformada, renovada em Cristo Jesus. Amém? Um beijo bem grande em seu coração e fique com Deus.